Episódio 1. Já são quase 10h30. Por que a Sofia ainda não voltou? Ela disse que ia demorar. Sim, ela disse que ia fazer a hora extra. O escritório dela é a uma rua de casa. Ela vai ficar bem. Não acho. Isso não quer dizer que não corre perigo. E se tiver um bandido? Saindo do beco. Quando ela estiver voltando? Não está preocupado? Anda, vai buscar ela. Querido, sua filha tem 29 anos. Ela não é mais criança. E daí que ela tem 29? Ela ainda é uma garota, não é? Você vai ou não? Tô indo. Anda logo. São 10h30. Preciso ir para casa, antes que minha mãe fique louca. Fica mais um pouco. Liberdade vem com independência. Vamos, Eduardo. Que tal eu fazer um bolo e levar para você amanhã? O que foi agora? Já faz 3 anos. E você nunca ficou por mim. Qual é? A gente pode fazer uma videochamada depois, não é? O que você está fazendo? Sem vergonha de fazer isso em público. O que é isso? Mamãe, Você? Oi, senhora Oliveira. sabe que horas são? Você nem quer mais voltar para casa, não é? Que falta de educação. Mamãe, melhor não falar. Senhora Oliveira. Pegamos um pouco de trânsito quando eu trazia a Sofia. Na verdade, eu estava dirigindo bem rápido. Trânsito? Que horas são agora? Às 10h30. Isso é uma mentira descarada. Não é? Não culpe ele. Fui eu que chamei ele. E voltei tarde. Sai da frente. A gente resolve isso em casa. O que há de errado com você? O que você está fazendo com ela? Na rua, bagunçando até essa hora da noite. Você está louca? Vocês nem são casados ainda. Mesmo que fossem. Não, podem fazer esse tipo de coisa. Aqui fora tarde da noite. Pai, o que aconteceu com seu pé? Mesmo casados, não podem fazer isso. Pai, você não sabe. Mamãe, olha o pé do pai. O que aconteceu com seu pé? O que foi? Escorreguei na rua. Me torci o tornozelo. Você depende dos seus pés para viver. Como você conseguiu torcer o tornozelo? Porque você está de chinelo. Eu te disse. Para não sair de chinelo. A culpa é sua. Eu distendi um músculo. É tão grave assim. Querido. A gente tem plastro para dor muscular em casa? Mamãe, olha, o pai torceu o tornozelo. Me ajuda. Você está crescida agora. Você até fala por ele. O que deu em você? Que chato. Cuidado. Sofia. Seu namorado. Foi um absurdo. Seu pai torceu o tornozelo. Ele nem se ofereceu pra ajudar. Sem ele? Que susto. Olha só você. De novo sem meia. É fácil pegar um resfriado nessa época do ano. Não sabe que o frio entra pelos pés? Você nunca me ouve? Tá bom, eu sei. Vou colocar agora. Cuidado com o resfriado. Você vai. Deixa eu te perguntar. Qual é a situação entre você e o Eduardo? O que isso quer dizer? Vocês dois já sabem. O quê? Intimidade. Mamãe, por que fazer uma pergunta tão embaraçosa? Para nós duas. Além disso, é minha privacidade. Não tem nada a ver com você. Privacidade? Sério? Você não deve esconder nada de mim. Fala sério. Você é toda minha. Para com isso. Lembra disso. Nada de relações sexuais antes do casamento. Não é bom para as garotas. O que você tá falando? Ele mencionou alguma coisa sobre casamento. Você está bem calma com isso. Você tem 29 anos, quase 30. Olha, Cauã,
Ela se casou assim que se formou na faculdade. E logo teve filho. Agora o filho dela tem 4 anos. E já está no jardim de infância. Olha só você. Quando penso nisso, fico chateada e ansiosa. E além disso, eu... Estou te dizendo. Se o Eduardo não tomar a iniciativa de te pedir em casamento, é melhor você terminar com ele. Não estou nada satisfeita com ele. Você deveria encontrar alguém melhor que ele. Eu sei, mamãe. Olha, é o seguinte, eu só pensei em mim mesma, em vez de considerar você e o pai. O que eu fiz foi muito errado. Que tal isso? Vou ter uma conversa séria com o Eduardo sobre planejar nosso futuro. Você acha boa ideia? Sério? Sim. Ok. Depois eu conto pro seu pai. Quer saber? Diga ao Eduardo amanhã que a família dele e a nossa família devem se encontrar E discutir. o casamento de vocês. Tá? Tudo bem. Não vem com essa. Você não vai me deixar terminar isso, hein? Sabe de uma coisa? Preciso que você coloque isso na agenda. Entendi. Sou sua filha e preciso te agradar. Sua opinião é a única que importa. Abraços. Querido, O que sua mãe disse. ela ainda está brava comigo? Nem tanto. Já contornei a situação. Não se preocupe. Você é incrível. Parecia que ela queria me arranhar. Ah, qual é? Minha mamãe não é um tigre feroz, sabe? Eduardo, você começou mal. Quando conheceu minha mamãe, Ela também não sabe muito sobre você. por que você não? Vem jantar. Em casa, qualquer dia. É melhor eu me preparar para isso. Preciso jogar um jogo mais tarde. Não faça isso. Você tem que trabalhar cedo amanhã. Vai dormir. Eu só perguntei se podia jogar. Tudo bem, se você disse pra não jogar. Não vou. Porque não está na cama. Eu vou fazer bolo para meus pais também. Que fofo. Eduardo, não considero nada entre você e a mamãe um conflito, desde que fique acima do limite. Posso equilibrar se eu tentar. O que você acha? Sim. Vou te buscar depois do trabalho amanhã. Ok. Boa noite. Boa noite. Por que tanta pressa? O novo supervisor vem fazer inspeção. Preciso ajudar. Não me espere para o jantar. Não vai tomar café da manhã? Abraços. Cuidado na estrada. Pai, estou indo. Senhor Souza, o novo diretor chega hoje. Vou ajudar. Sofia, está indo trabalhar? Senhor Oliveira, suas flores são lindas. Eduardo, você está acordado? Não esqueça de tomar café quando acordar. Alô? Melancia? Ok. Alô? Já peguei? Tô quase chegando. Bom dia, Sofia. Bom dia. Bom dia. Espera aí, um momento.
ela também. Sonia, me ajuda com o celular. Obrigada. Mamãe, o que foi? Estou no elevador. Você não? Me contou isso ontem à noite. Você transou com o Eduardo? Não tem sinal no elevador. Mamãe, preciso ir. Com licença, deixa eu passar. Desculpe, senhor. Senhor, só um momento, senhor. Preciso que você coloque o bolo do meu namorado na geladeira. Isso é para a Serena. Senhor, Senhor, desculpe. por sujar seu punho da camisa. Tem um tira-manchas aqui. Passando isso, a mancha sai. Deixa eu fazer isso para você. Deixa eu pressionar com um lenço por um tempo. Deve ficar bom no instante. Obrigado. Sem problema. Trabalho no departamento de vendas do Botticelli. Fiz o que achei necessário. Uma gorjeta. Não, obrigada. Senhor, não é permitido aceitar gorjetas no nosso hotel. E foi culpa minha ter sujado sua roupa. Não vou mais incomodá-lo. A propósito, senhor, Bem-vindo ao Botticelli Hotel e Resort. Aproveite sua estadia. Eduardo, Mamãe, aí está você. por que você não está trabalhando hoje? Voltei direto da minha reunião de negócios. Acabei de fazer canja de galinha. Trouxe especialmente para você. Termine antes que esfrie. Não, obrigado. Coloque na geladeira. Acabei de jantar. É melhor voltar para casa. É bom estar em casa. De jeito nenhum. Estou ocupado namorando minha namorada. Parece que você está bem. Sua geladeira está cheia. Eu tenho nada para fazer. Pode ficar tranquila, mãe. Não vou passar fome. Com a Sofia por perto. Sofia Souza, aquela garota do beco? Mãe, ela é uma garota muito legal. Pare com isso. Então ela sabe o que nossa família faz agora. Isso é uma dor de cabeça. Inicialmente, todo mundo me impediu de contar para ela. Agora, não tenho chance de falar. Não há necessidade de esconder o fato de que somos ricos. Eduardo, você está sendo ingênuo. Você tem que pensar bem sobre casamento. Com suas origens e status sociais diferentes, você tem que ser cauteloso. Como diz o ditado, não faça mal aos outros, mas cuidado com o mal dos outros. Sabe? Opa, eu estava tão ocupada conversando com você que vou perder de novo. pode fazer isso. Um pouco mais rápido, faça. Yane, limpe aquela cadeira. Ali também. Por que você ainda não terminou a projeção? O novo diretor acabou de voltar do exterior. As primeiras impressões importam. Sonia, essas são todas as travessas de frutas. Enviaram 6 travessas aqui. Isso não é suficiente. Precisamos de mais 6. Mais 6? Sim. Sonia, você não consegue nem arrumar os pratos de frutas direito? Quer perder o emprego? Onde está o bolo? Esqueci. De que adianta encomendar um agora? Já não tenho um aqui. Use este. Este bolo... Não. Fiz este para o meu namorado. Sofia, sei que você faz bolos ótimos. Vamos usar este como solução rápida por enquanto. Ajude-nos, Sofia. Não é que eu não queira ajudar. Escrevi algo nele. Então não podem usar. Você escreveu nele? Esqueça, Serena. Sem problemas. Vamos pensar em outra coisa. Ok. Mamãe. Sofia, você perguntou sobre isso? Você está com vergonha de perguntar. Então traga o Eduardo para casa e me deixe falar com ele. Mamãe, estou no trabalho agora. Vamos conversar depois do trabalho.
Não posso falar agora. Aí vem o chefe. Serena. Senhor Matos. Olá, senhor Matos. Você fez este bolo? Sim, fui eu. Há quanto tempo trabalha aqui? 7 anos. 7 anos de experiência. Você colocou um bolo Que você mesma fez? na mesa de reunião. Já pensou? Se os convidados se importam. Senhor Silva, isso deve ser um mal-entendido. Ainda não tivemos chance. De retirar o bolo. Alguma explicação? Não, a culpa é minha. Certo. Vá ao Haraka. Você está demitido. Sofia, desculpe. Eu já o retirei. Esse não é o bolo que a Sofia fez para o namorado? Por que você abriu? Vamos usar. É isso. De jeito nenhum. Lá vem o senhor Silva. Olá, senhor Silva. Olá, senhor Silva. Senhor Silva. Quem está responsável por isso? A Sofia Souza está responsável. Desculpe, Sofia. A culpa é toda minha. Vou esclarecer tudo ao senhor Silva. Eu sei que não é sua culpa. Sofia, acho que o Sr. Silva está aqui para nos culpar. Sair não é necessariamente ruim. Talvez você consiga um trabalho melhor. Serena, te acho muito engraçada. Vim aqui te ajudar hoje. E você faz comentários sarcásticos. Quando algo dá errado. Por que você não vem comigo falar com o senhor Silva? Sobre o que aconteceu. Sou novato no Shanghai Botticelli. Espero, depois de me juntar a vocês, Poder ajudar o Dennis a levar o Botticelli ao próximo nível. Fazendo nosso hotel brilhar como uma pérola às margens do movimentado rio Wangpu. Obrigado. O que realmente acontece é que o hotel não abre licitação Para nada de mobília e decoração. A Descartáveis e FMCG. há 4 anos consecutivos. Nossas instalações e conceitos estão ficando defasados. Você acha isso normal? Senhora Souza, precisamos atualizar nossa cadeia de suprimentos gradualmente, como um hotel de grande porte. O Sr. Matos tem vasta experiência em gestão hoteleira. Ele deveria ter voz nisso. leva muito tempo para conhecer e testar o enxoval e os FMCG do hotel. a transição para novas marcas e fornecedores. Vai fazer o hotel Deixar de operar normalmente. se houver problemas. Por isso concordo com o Dennis nesse ponto. Para o Botticelli, estabilidade é o mais importante agora. Olá, senhora Souza. Senhor Matos, Você não concluiu todos os trâmites de saída? acho que você estava certa. Vim me desculpar. Suas desculpas não são aceitas. Senhor Matos, você pode me dar outra chance de reparar meu erro? Por que você não explicou? Que outra pessoa colocou o bolo? Na mesa para você? Veja bem, eu já te dei uma chance. Senhor Matos. Senhor Matos. Olá, senhor Matos. Sou Justino Rosa, gerente do Departamento de Vendas e Marketing. Me disseram, quer que a Sofia Souza peça demissão? Ela é a melhor funcionária do nosso departamento. Então, o que acha de eu preparar um relatório detalhado Para o senhor. e discutirmos o assunto detalhadamente? Senhor Matos, o bolo é meu.
A culpa é minha. Não cheguei a tempo de impedir que trouxessem o bolo para a sala de reunião. Só não achei que fosse certo que todos se culparem na frente dos chefes quando algo deu errado. Então vou te dizer uma coisa. No trabalho, quem não sabe? Se defender não merece compaixão. Você não espera que outro vá te defender, né? Senhor Matos, a Sofia Souza é funcionária do meu departamento. E assumo total responsabilidade por qualquer erro dela. Como? Aqui não tem segunda chance comigo. Já que quer ser legal, deixo você ser. Querida, anima, tá? É melhor pedir demissão. Eu te sustento. Você vai me sustentar? Eduardo. Esse eu te sustento pode parecer bonito, mas na real não cola. Pode ser até ok pra mim depender de você um tempo, mas se durar uma década, vira um pesadelo. É sério? Eu te sustento. Por 10, 20, 50, 70 anos. Ou até mais. Você mal se sustenta com seu salário. Bom, e agora o que vai fazer? Vou ver o Sr. Matos amanhã. Vai brigar com ele. E dar uma lição nele. Vamos lá. Dei duro por 7 anos. Já pensei bem. Tenho que ser racional. Mesmo que tenha que engolir orgulho. Vou garantir meu cargo. Você vai. Além disso, Seu chefe deve ser sensato. Se ele for, não vai demitir? uma coelhinha tão adorável. Coelhinha. Bem, coelhinhas também mordem. Eduardo, que pena que o bolo se perdeu. Fiz especialmente para você, mas você nem chegou a ver. Tudo bem, não tem problema. Estou feliz por dentro. E o meu presente? Que presente? Não me diga que esqueceu. O que você está procurando? O que é isso? Sofia, eu te amo. Vou correr atrás de você sempre. Sofia, eu te amo. Vou correr atrás de você sempre. Sofia! Sua boba! Vou correr atrás de você sempre. Obrigada, Eduardo. Gostei muito. É bom ter um namorado como você. Isso não basta. Quem é? Quero xingar. Desculpa. Sua mãe. Meu celular. Ela é demais, né? Ela sempre consegue aparecer. Nos momentos cruciais. Vamos. Reservei um restaurante para comemorar nosso 3º aniversário. Vamos. Vai! Meu girassol. Ainda está chateada, senhora Souza? Fiquei irritada com sua atuação. Como foi? A Jade causou problemas na sua casa. Não foi. Ela pediu para eu lhe trazer isto. Ela nunca foi tão doce. Fico aliviada. Contanto que ela não faça nada para me irritar. Acho que tive a sorte de poder ajudá-la. No seu pior momento. Por isso posso confiar em você. Com a minha filha, que dá muito trabalho. É o mínimo que posso fazer. Você não vai ficar do meu lado.
e me dar uma mãozinha desta vez? Claro. Além da amizade, temos interesses em comum também. Mas não acho que o Denis vai desistir da fusão e aquisição. Precisamos derrubá-lo. O que você quer? Tem certeza de que pode vencer? Não se preocupe. Voltarei para a matriz e deixarei isto aqui com você. Depois que eu conseguir, Xinganli. 1 ano, no máximo. Certo. Você me ajuda a me livrar do Denis. Daqui a 1 ano, quando eu me tornar presidente da China Oriental, o crédito pela fusão e aquisição será seu. Eu o recomendarei com empenho. Para uma promoção na matriz. Um brinde. Você percebeu algo na reunião de hoje? Muito rígida. Funcionários rígidos e a gerência. Dá pra ver que o Denis é ganancioso. Desde os móveis, louças sanitárias, roupas de cama e amenities, até o peso do papel, dos bloquinhos de nota e recargas de caneta. Estão reduzindo tudo. O que você vai fazer? Vamos começar por este. Tenho certeza que quer começar por essa empresa. Ele e o Denis são amigos há anos. Sim, tenho certeza. Você é um estranho aqui. Estou lhe mandando. Meu motorista de confiança. Este é o Sr. Senos, que salvou minha vida. Senhora Souza, está me bajulando. Souza precisa cuidar bem do Sr. Matos. Pode ficar tranquilo. Olá, Sr. Matos. Por favor, me avisa se houver algo que eu possa fazer por você. Por aqui, entre, por favor. Estou indo. Por favor. Vou levar isso. Eu quero um jogo de caras ao manga número 1, número 2 e número 3. E uma linha 5.0. Senhor, você parece um especialista. Mas estamos sem linha 5.0. Chegou um pouco tarde. E o tamanho 2.5? Também estamos sem. Senhor Matos. Que coincidência. Você está me seguindo? Não, nem uso. Só ouvi dizer que você gosta de pescar. Então achei que devia. Compre algo que você goste, na melhor loja de pesca da cidade. Não esperava encontrar você aqui. Consegui para você algo que você precisa. Como assim? Quer me subornar? Senhor Matos, gostaria de comprar outra chance de falar com você. Se não se importar de aceitar, quando você pescar um peixe, pode fazer uma sopa para os colegas e me deixe provar para compartilhar a alegria. É como uma troca de presentes. Não me importo. Obrigado. Quanto custou? Alô? Senhor Matos, já informei a matriz. A licitação é pública. O Denis não fez objeções. O Sr. Costa disse que você deve estar lá em 1 hora. Se não puderia, ele te convida outro dia. Obrigado. O quê? 1 hora. Quer que eu voe para Songjiang? E a Sofia Souza, namorada do Eduardo Ferreira, o jovem herdeiro. E Deschamps trabalha na nossa empresa. Tem certeza? Absoluta. Certo, entendi. Senhor Matos, posso falar com você? Um instante. Não tenho tempo para isso. Senhor Matos. Senhor Matos. Pai, Sofia. O que você está fazendo aqui? Bem, O Sr. Matos acabou de voltar. Senhora, Souza me pediu. Para ser motorista dele a partir de hoje. Senhor Santos, ele é meu chefe. Senhor, preciso estar em Songjiang em 1 hora. Hora do rush. É difícil chegar a Songjiang. em 1 hora. Então me diga o que fazer. Ok. Senhor Matos, tenho um jeito de chegar a Songjiang em 1 hora. Segure aqui. Senhor Matos, são 9 estações. 40 minutos no total. Quando chegarmos, mais 10 minutos. De bicicleta. De bicicleta? Como vou falar de negócios? Se me virem de bicicleta?
Não precisamos estacionar na entrada. Melhor que chegar atrasado, né? Senhor Matos, a culpa foi minha. Pode descontar do meu bônus deste trimestre. Prometo que não erro mais. Sou o melhor funcionário da empresa há 3 anos seguidos. Pode verificar. Meu salário líquido não se contrata. Um gerente de marketing com 5 anos de experiência no mercado, por menos de 15 mil yuans. Ainda sou a melhor pessoa para a empresa neste cargo. Espero que me dê outra chance para me redimir. Está demitida. Se eu me atrasar. Sem problemas. Cuidado com o salário. Subir e descer. Desculpe, Sr. Matos. Foi mal. Desculpe. Tudo bem. Sr. Matos, por aqui. Sr. Matos, pode usar esta bike. Já desbloqueei para você. Sr. Matos, você vai se atrasar. Vai ter que se virar. Vem comigo. Sr. Matos, chegamos 15 minutos antes do que eu esperava. Você não é tão inútil assim. Sr. Matos, posso perguntar? Se eu preciso arrumar minhas coisas e sobre a minha promoção original. Mais uma chance. Obrigada, Sr. Matos. Vou corrigir meus erros no futuro. Eu tenho uma visita vindo amanhã para discutir cooperação, mas não posso encontrá-lo. Quero que você o receba como minha secretária, mas não pode ofendê-lo. Depois conversamos sobre seu trabalho. Quando estiver feito. Entendi. Vou fazer o melhor. Está bem. Vou pedir ao meu assistente para enviar os contatos dele. Tá. Sr. Matos, aqui está. E mais isso. Aqui. E esse livro é para você. Espero que pesque bons peixes. Tchau, Sr. Matos. Não se preocupe, pai. Está tudo resolvido. A Deja não é a empresa do Eduardo? Não, é contra as regras. Você falou com o Eduardo? Mamãe, bata na porta da próxima vez. Você falou com o Eduardo. Falaram sobre os planos de casamento? O que ele disse? Andamos muito ocupados. Ele tem que fazer hora extra. Eu tenho que pesquisar umas coisas. Não temos tempo. Se não tem tempo de se encontrar, você pode ligar para ele e conversar por telefone. É melhor conversar pessoalmente. Preciso de mais tempo. Que tal amanhã? Amanhã é o prazo final. Você tem que falar com ele. Não. Porque amanhã é muito em cima. Por que você não liga para ele agora? Tá bom, tá. Vou ir falar com ele amanhã, ok? O Aurélio chega em casa de manhã. Peça ao Eduardo para vir aqui em casa para discutir o seu casamento. É algo sério. Tem que colocar na agenda. Por que será? Que ele não está nem aí. Termine com ele. Se ele não estiver. De qualquer jeito, não estou satisfeita com ele. Arrume um homem melhor depois do término. Você pode encontrar outro. Mamãe, do que você está falando? Eu prometi, não foi? Eu disse que falaria com ele amanhã. Amanhã. Não esquece. Não vá dormir tarde. Tá. Lembre-se, amanhã. Tá, eu sei. Amor. Amor. Você não está
pressionando ela demais. Se eu não falar sobre isso, Eduardo vai continuar enrolando ela. Sabe, nossa filha é menina. Ela tem que ter filhos. Ela não pode perder tempo. Olha, vou te falar. Se ele fizer mais alguma gracinha, eu faço ela terminar com ele. Você está se metendo no relacionamento deles. Ela deveria casar com alguém que gosta. A gente não espera nada dele, desde que ele trate nossa filha bem. Como isso pode ser suficiente? Ele pode comprar uma casa grande. Ele pode comprar um carro. Ele a trata bem? Já faz 3 anos. Não vi nenhuma melhora nele. O que isso significa? Significa que ele não tem futuro. A família dele não tem boa condição e ele não é sensato. Deixa eu te falar. Se a nossa filha se casar com ele, ela pode acabar toda, igual a mim. Tá bom, chega. Eu te ajudo com mais trabalho. Tá? Vai ajudar? O que você pode fazer por mim? Eu quero morar numa casa grande. Quero ter um carro para andar, para onde eu for. Quero uma babá. Quando eu tiver um filho, você pode me ajudar. Se eu não tivesse insistido em ficar em Xangai, você não teria se casado comigo. Surpreso? Não me casei bem e não vivi bem. É errado eu querer que minha filha se case com um bom homem. É inútil você falar do passado. Não é? Eu não acho que a gente possa depositar a felicidade dela Em um homem. A riqueza dos outros não tem nada a ver com a gente. Temos que depender de nós mesmos. Certo? Aliás, ouvi dizer que vamos ser realojados. Já pensei bem. Vamos deixar a maior parte da indenização para nossos filhos. Podemos pegar um apartamento de reassentamento no subúrbio. O subúrbio tem ar puro. Ar puro? Não engulo essa. Faz 10 anos que falam que esse prédio vai ser demolido. Já foi demolido? Bom, deixa pra lá. O que foi? É a dor de sempre de novo. Eu já te disse pra não abrir a janela. Toda vez que abre, o vento frio entra e dói nos ossos. Vamos. Conforme envelhece, vai ficar mais difícil andar. Aguenta firme. Aqui mesmo. Você está bem? Eduardo, você gostaria de vir jantar em casa amanhã? Tenho que ver um cliente amanhã. Mas acho que posso depois. Até amanhã, então. Bem, você recebeu o presente que eu mandei para você. Estou te falando. Foi difícil demais encontrar aquele presente. Tá. A propósito, ontem recebi um compromisso do Lucas Silva, seu novo diretor de operações. O que isso significa? Talvez precisemos reabrir a licitação este ano. Todas as parcerias precisam ser reformuladas. Sim, sim. Trabalhamos juntos por tantos anos. A licitação anual é um processo obrigatório. Pode me dar uma resposta definitiva? Senhor Silva, sinto muito. Tenho outra reunião. Tomamos um chá outra hora. Que homem ganancioso. Um dia ele vai sofrer. Eu acabei de te falar. Não dá pra confiar em favores. No que se pode confiar? Você? Que tal você inventar um plano pra mim? Pra ganhar uma licitação? Nem eu. Não vou subir com você. Te espero no carro. Por que te trouxe aqui se não vai comigo? Você não é motorista em tempo integral. O que está fazendo? Por aqui. Por que você está de máscara?
Peguei um resfriado. Não quero passar para os outros. Pai, preciso ir ao banheiro. Prazer em conhecê-lo, Sr. Ferreira. Sou Sofia Souza, secretária do Sr. Matos. Prazer em conhecê-la, Destinapia Souza. O prazer é meu. É o seguinte. O Sr. Matos recebeu de repente uma videochamada Da Sid. E não pôde vir. Então me pediu para vir aqui. Pedir desculpas ao senhor. Ele é muito ocupado. Foi uma emergência de verdade. O Sr. Matos realmente queria remarcar, mas envolve a licitação. Além disso, ele tem grandes expectativas para Dejan. E não queria adiar. Por isso me mandou vir. Obrigado. Graças ao Sr. Matos por valorizar Deschan. Sim, com certeza. O Sr. Matos valoriza muito Dejan. Então eu gostaria de saber sobre a produção recente e a situação de fornecimento. Onde você vai? Vem aqui. Bem, deixe-me apresentar. Esta é a SRTA Souza, secretária do Sr. Matos. Este é meu filho, Eduardo Ferreira. Eduardo? Episódio 2. Então, gostaria de saber sobre a produção recente e o status do fornecimento da Dejan hoje. Onde você vai? Vem aqui. Bem, deixe-me apresentar. Esta é a SRTA Souza, secretária do Sr. Matos. Este é meu filho, Eduardo Ferreira. Eduardo. Você se conhece? Pai, Esta é minha namorada. Desculpe, Sr. Ferreira. Estamos falando sobre trabalho hoje. Vamos tratar dos negócios primeiro. Eu não entendo. O Sr. Matos está ocupado demais para me ver. Ou planeja usar seu relacionamento especial. Sr. Ferreira, eu não sabia que... Você é pai do Eduardo. Descobri agora. Então o Sr. Matos não pode saber disso. Ele pediu para eu encontrá-lo hoje, para ter um contato preliminar com você. Para que Ueda e Dejan possam se tornar parceiros mais bem conhecidos. Somos sinceros. Entendo. O erro foi nosso. Deve ter sido porque nossa pessoa responsável não se comunicou completamente com o Sr. Matos. A culpa é nossa. Que tal assim? A partir de hoje, eu serei responsável por todo o trabalho de contato entre Dejan e você. Vamos. Contar tudo. O Sr. Matos quer saber. Tudo bem. Vou contar ao Sr. Matos. Certo. Como o Sr. Matos. Está muito ocupado para receber hoje. Vamos marcar outro dia. Tudo bem? Vou acompanhá-lo. Obrigado. Por que, Sr. Ferreira? Certo. Cuide-se, Sr. Ferreira. O Sr. Matos disse que vai visitar outro dia para se desculpar. Tudo bem, vou esperá-lo. Tenha um bom dia, Sr. Ferreira. Pei, vai na frente. Tchau. Sofia, sou... Não fique brava. Deixa eu explicar. Na verdade, meu pai toca uma empresa comum. Ele é só um pequeno empresário. Eu... Só isso. Eduardo Ferreira, há quanto tempo estamos juntos? Claro que eu sei. Ontem foi nosso terceiro aniversário. Em mais de 1000 dias. Você vem me enganando. Se dizendo imigrante em Xangai, dizendo anteriores. E dizendo que seus pais estão na sua cidade natal. Prestes a se aposentar. Não me toque. Estou curiosa. Qual palavra sua é verdadeira?
Você disse que não se adaptou à comida de Xangai? Então eu aprendi a fazer pratos da sua cidade natal. Quando você ficou de olho em pares de sapatos, eu virei à noite ganhando dinheiro para comprá-los. Você comentou que queriam reduzir seu cargo. Então eu montei um plano e um relatório de trabalho para você. Te ajudei a treinar para a entrevista e pedi a um colega para te recomendar. Eu não dormia, preocupada com seu futuro. E agora você me diz que é só um riquinho, que não precisa se esforçar. Eduardo, você me acha uma idiota? Não, não acho. Está feliz por ter me enganado? Sofia, eu sei que errei. No começo, eu escondi algumas coisas de você. Mas depois percebi que foi um erro e estava procurando uma chance para te contar a verdade. Mas tive medo que você ficasse brava. Não precisa me contar mais nada. Por quê? Não vou acreditar mais nada que você disser de agora em diante. Por favor, tem algo em que você precisa acreditar. Eu te amo! Juro que te amo de verdade. Certo. Foque no trabalho por enquanto. Mais tarde, no jantar na sua casa hoje à noite, vou me desculpar de verdade e explicar tudo para você. Não precisa vir na minha casa hoje à noite. Porque não quero te ver agora. Sofia. É simples e claro. Eduardo está fingindo ser pobre. Está basicamente brincando de casinha para buscar o amor verdadeiro. Sinceramente, se eu fosse a Sofia, também ficaria chateado. Então é normal ela estar com raiva? Como pode ter certeza que a Sofia Souza não está só fingindo? De boba? Senhor Matos é um pouco sombrio psicologicamente. Você pensar dessa forma. Vá chamá-la ao meu escritório. Sério? É se a Sofia Souza só fizer um papel insignificante, em vez de a heroína maquiavélica, como você disse. Não é da minha conta. Contanto que ela esteja num relacionamento com o Eduardo Ferreira, podemos mantê-la empregada. Incrível. Eles? Vou lá chamá-la para vir aqui. Sofia. Entre. Senhor Matos, acabei de encontrar o Sr. Ferreira. Como foi a conversa? Esse assunto é um pouco peculiar. O Sr. Ferreira é o pai do meu namorado. Hoje foi a primeira vez que descobri. E também foi a primeira vez que ele soube. Então ele achou que eu queria obter informações sobre Dejan por causa desse relacionamento e ele ficou um pouco cauteloso comigo. Senhor Matos, sinto muito por ter decepcionado você. Não é tão sério assim. Relacionamentos são assuntos particulares. E hoje você foi encarregada de essa tarefa temporária. Não pense demais nisso. Vou considerar seu emprego. Sofia, como estão você e o Eduardo Ferreira? Estou falando sério com ele. Fiz 6 pratos de sopa. Lembra? E para fazer o melhor para me convencer. Sofia. Dessa vez não é fácil convencer sua mãe. Fala pro Eduardo caprichar. Melhor ele inventar um jeito de deixar sua mãe tranquila e segura, tá? Tá, pai, entendi. Você voltou? Voltamos. Deixa comigo. Dona Wang, me traz uma água. Obrigado, Dona Wang. Ah. A reunião não foi bem hoje. Ele tá de olho na secretária. Acabou com tudo. Pai, não chama ela de secretária. Ela tem nome.
O nome dela é Sofia Souza. É minha namorada. Bebe água. Eduardo, me arruma um dia na semana que vem. Vou te apresentar para a filha do Sr. Zhang. O que você quer? Eduardo, no futuro, você vai assumir o cargo do seu pai. Não seria melhor arrumar uma esposa que te ajude nessa função? E não tô pedindo para terminar com ela agora. Não seja cabeça dura. Mamãe, dá pra agir normal? Para de atrapalhar minha vida, por favor. Eu me preocupo com você. Eu amo a Sofia Souza e ela me ama. Eu e ela vamos ficar juntos para sempre. Ninguém nos separa. Por favor, não fale mais disso. Tá bom, mãe? Como você fala assim com a sua mãe? Você está sendo desrespeitoso. Não precisa me esperar para jantar hoje. Tenho algo urgente para fazer. Tanto faz. Ele está ficando cada vez mais ignorante. Você o mimou demais. Ele tem 30 anos, mas ainda é tão infantil. Cheguei. Chegou. Cadê o Eduardo? Ele tem que fazer hora extra hoje. Não pode vir. Ele comprou isso para você e pediu para eu trazer. Vou colocar aqui. Viu? Como eu disse, ele não é confiável. Agora que ele precisa assumir a responsabilidade. Ficou com medo. Ele tem que fazer hora extra. Não pode vir mesmo. Você não disse que os jovens precisam de motivação. Quem sempre faz hora extra deve ser motivado. Tá bom. Pergunta para ele. O que ele está tramando? E por que está fazendo hora extra hoje? Não está óbvio que ele está nos enrolando. Não importa. Se ele não vem, a gente come sem ele. Você só pensa em comida. Você entende o que isso significa? Você não entende. Você sempre tenta contornar as coisas. Está tão óbvio o que está acontecendo. Vou ser sincera com você. Ele não está fazendo hora extra. A gente brigou, por isso ele não vem. Vocês brigaram. Foi grave. Não foi nada. Em uns dias a gente se acerta. Que bom. Brigar é bom. Melhor se for uma briga feia. Melhor ainda se terminarem. Fico feliz em ouvir isso. Sabe por quê? Ele mostra sua verdadeira face. Ao não vir jantar com a gente. O que você vê nele? Ele não tem dinheiro e nem casa. O que você vê nele? Tudo bem. Não reclame tanto. Você não sabe de nada. Como você pode sempre pedir para a Sofia terminar. Termina! Ela precisa terminar com ele. Já vi a verdade sobre ele. Ele não é nada confiável. Apesar das condições péssimas, ele ainda age assim. Minha filha desperdiçou 3 anos da juventude. Com ele à toa. 3 anos. Como ele pôde atrasar a juventude dela? Estou furiosa. Só de pensar nisso. Meu coração não está bem. Calma. Fique tranquila. Mamãe? Na verdade? Sofia, eu estava errado. Me dê uma chance de explicar. Eduardo Ferreira! O que você está fazendo? Sofia! Eu estava errado. Sei que estava errado. A culpa é minha. Tenho algo a confessar. Minha família tem uma empresa de design de interiores avaliada em quase 100 milhões de yuanes. Moro nas mansões perto do Lago Jade. Temos 4 casas no centro e 5 casas na nossa cidade natal. Eduardo Ferreira, para de gritar. Quase 100 milhões? Você tem empresa de capital aberto? Olá, senhor e senhora Souza. Senhora Souza, abrir capital é difícil. Vou falar com meu pai sobre sua exigência. Vamos nos esforçar para isso. Sofia. Algum dia vamos alcançar essa meta. O que ele disse é verdade? Com certeza absoluta, não é verdade? Sofia, ele está te enganando. Já vi isso antes. É o golpe do amor. Um cara sem grana finge ser rico para enganar garotas locais e casar com elas. Sofia, eu menti pra você. Isso me faz um idiota. Está ouvindo isso?
Ele disse que mentiu. Ouviu? Mamãe, ele realmente mentiu. Mas não foi. Do jeito que você pensou. Ah, seu pestinha! Como ousa? Mentir pra mim. Vai arrumar encrenca. Espere lá embaixo. Não, mamãe. Mamãe, ele tá falando a verdade. A verdade? Qual é a verdade? Tudo o que ele disse é verdade. Ele é mesmo de família rica. Ele tá comigo há tanto tempo, mas sempre mentiu pra mim. Ele me disse que o carro era emprestado e era difícil achar emprego. Mas no fim, ele sempre mentiu. Mamãe, você tem razão. Ele é um mentiroso. Sofia, não seja boba. Você tem que ouvir o ponto-chave. O ponto-chave é que ele me enganou por 3 anos. Se eu não tivesse encontrado ele na empresa hoje, eu ainda estaria no escuro. Mamãe, você tem razão. Vou descer agora pra terminar com ele. Sofia, Me escute. Bom, o negócio é o seguinte. Ele tá aqui hoje. Ele mentiu pra você antes. Deve ter seus motivos. Ele veio se desculpar. Não é, querido. Casamento é coisa séria. Tem que pensar bem. Certo? Calma, nada de impulso. Mas, mamãe... Espera aí. Você? Meus sentimentos são reais. Não minto. Eduardo Ferreira. Para de gritar. Tá incomodando? Vai embora. Não, Alvela. Não vai. Fica. Sofia, me escuta. Vê, ele tá sendo sincero. Tá cheio de gente em volta. E ele nem liga. O que isso quer dizer? Engraçado. Ele tá bem apresentável hoje. Olha pra ele. Alto. Bonito. Agora entendo de verdade meu erro. Ouve os motivos dele. Ele tá explicando. Eu menti. Mas o que sinto por você é real. Cala a boca! Mamãe, ele fingia ser pobre. Pedia pra eu recarregar o jogo e pagar o empréstimo. Mentiu pra mim o tempo todo. Espera! Ele é rico e pedia pra você pagar? Sim. Ele devolveu o dinheiro? Devolveu. Então não importa. Mesmo assim, foi errado. Espera, mamãe. Explica isso direito. Porque ele mentiu pra mim. Ele estava se precavendo de mim e tinha medo que eu me casasse com ele por dinheiro. Enfim, deixa ele subir primeiro. Não é bom. Se ele continuar gritando lá embaixo. Eduardo, sobe. Vou te ajudar, mas você não deveria deixar ele subir hoje. Se você deixar ele subir, vou ficar brava com você. Sofia! Sofia! Eu vou falar com ela. Chega. O que você está fazendo? Sofia, eu sinto que estou morrendo. Esses dias, perdi o apetite e não conseguia dormir direito. Eu te amo de verdade. Eu te amo de verdade. Com licença, deixa eu passar. Aurélio, você voltou. Vizinhos, desculpe o incomodo que ele causou. Está tudo bem. Voltem para casa. Voltem para casa. Desculpa. Aurélio. Eduardo, o que está acontecendo? Você está fazendo um escândalo? Aurélio, me ajuda a convencer sua irmã. Vamos, anda logo. Espera. Você brigou com a minha irmã? Foi só uma briguinha. Por favor, vai agora. Espera. Minha irmã tem um temperamento tão bom. Se ela fica brava e te deixa aqui embaixo, é porque você passou dos limites com certeza. Meu Deus. Vocês dois irmãos pensam igual. Sofia! Sofia, eu estava errado. Não dá pra se desculpar direito? Você faz muito barulho e assedia uma garota em público. Em caso leve, você deveria receber uma multa administrativa por perturbar a ordem pública. Em caso grave, pode ser processado por insultar uma garota. Tem água para beber? Eu? Olá, Sofia. Aurélio, deixa ele pra lá. Vem, jantar. Sofia, eu estava errado. Sofia. Tudo bem. Vou tentar ensinar a leitar ele. Me perdoa, por favor. Vamos, deixa ele pra lá. Eu realmente percebi meu erro. Bem, Eduardo, vou subir para jantar. Aurélio! Aurélio! Não pode me deixar sozinho, Aurélio! Aurélio! Quem me bateu? O que tá acontecendo? Você é muito barulhento. Não parou de gritar. Desculpa.
Não fica bravo comigo, mas você tem mãos muito fortes. Deve estar com a saúde em dia. Desculpa. Eduardo Ferreira, vem comigo. Que bagunça. Tomara que o Eduardo suba, senão a comida que eu fiz vai ser desperdiçada. Querida, deixa eu explicar o que aconteceu. No começo, eu não queria mentir pra você. Mas meus pais Tinham medo que eu fosse enganada lá fora. Por isso escondi minha família de você. Quer dizer que eu te enganaria? Não foi isso. Me senti mal por ter escondido de você. Eu queria te contar a verdade tantas vezes. Querida, não fica brava comigo. Eu realmente me arrependo agora. Eduardo, quero que você me prometa algumas coisas. Sem problema. Primeiro, entendo sua preocupação. No entanto, já que você mentiu sobre isso, pode ter mentido para sua família também. Então espero que conte sobre mim para eles. E sobre minha família também, para que possam me entender melhor. Eu prometo. Fui honesto com minha família. Meus pais, especialmente meu pai, gostam muito de você. Ele acha que você é uma garota maravilhosa. É sério. Pare com isso. Segundo, mesmo você sendo de família rica, eu espero que possamos trabalhar duro juntos para ganhar dinheiro com nossas habilidades. Não devemos depender muito das famílias. Se aceitarmos a ajuda dos pais, eles vão inevitavelmente se meter na nossa vida. Entendeu? Sim. Terceiro, e o mais importante, espero que não haja mais mentiras entre nós no futuro. Seja bom ou ruim, você precisa me contar a verdade. Temos que ser honestos um com o outro. Consegue fazer isso? Consigo. Eu nunca mais vou mentir pra você. Depois eu vou redigir um acordo e nós dois vamos assinar. Ó, eu assino primeiro e depois coloco minha impressão digital. Vai ali. Você é tão bobo. Quando a senhora Santos te bateu agora, você deveria ter desviado. Se machucou? Deixa eu ver. Eu sei que você ainda se importa comigo. Eduardo. Por favor, me perdoe. Sai. Lucas Silva. É a senhora Oliveira de novo? É o Sr. Matos. Por que ele? Te liga depois do trabalho. Fica quieto depois. Ainda não garante meu emprego. Não fale nada. Olá, Sr. Matos. Sofia Souza. Sobre seu trabalho, já tenho uma decisão. Considerando sua postura profissional e imparcialidade, pode continuar na equipe. Sério, Sr. Matos? Mas você errou no trabalho. Então, como você disse, seu bônus do trimestre será cortado, como um aviso. Entendo. Aceito. Obrigada, Sr. Matos. Boas notícias? Eduardo, consegui manter o meu emprego. Cuidado. Como eu disse, ele não vai te demitir. O que você está fazendo? Eduardo Ferreira, me coloca no chão. Pare com isso. Minha querida garantiu o emprego. Me solta, me solta. Ela me perdoou. Pai, Aurélio, o que fazem aqui? Desci para jogar o lixo fora. Desci para tomar um ar. Ah, é? Tudo bem, vamos para casa. Espera. Agora me lembrei. Faz muito tempo que não pago um picolé para vocês. Venham comigo. Vou comprar 2 picolés. Vamos. O pai vai comprar picolé. Vamos. Chefe, já paguei. Aqui, peguem.
Lembro que quando éramos crianças, papai nos levava para comprar picolé, escondido da mamãe. Está tão duro. Acabou de sair da geladeira. Sofia, O Eduardo te intimidou? Claro que não. Como ele ousaria me intimidar? E, mesmo que ele me intimidasse, você o processaria. Não, só queria intimidá-lo um pouco. Não se preocupe. Tivemos uma boa conversa. Ele me explicou tudo e fez promessas. Está tudo bem agora. Sofia, me fale sobre o Eduardo. Embora vocês namorem há 3 anos, ele nunca visitou nossa casa. Eu realmente não sei nada sobre ele. Pai. Na verdade, o Eduardo é uma pessoa muito adorável. Ele é completamente diferente de mim. Enquanto eu sigo uma rotina, ele tem muitos interesses. Além de ser bom em design, Ele também tem olho para a fotografia. ele até lidera uma equipe nos jogos. Lembro de uma vez que ele me acordou de madrugada, dizendo que queria me levar para ver o nascer do sol. E ele logo entrou no carro. E me levou para ver. Eu também tenho muitos interesses. Inúmeras novidades acontecendo. Não precisa ter ciúmes disso. Tudo bem, então? Vou ficar com vocês e nunca me casar. Você não precisa fazer isso. Eu preciso te dizer uma coisa. É preciso conviver com alguém por muito tempo Para conhecer seu coração. Como diz o ditado, O tempo revela o coração de um homem. Não se preocupe, pai. Eu e ele conversamos bem hoje. Ele me prometeu que nunca mais mentiria para mim. Eu e ele queremos ficar juntos. Só não quero deixar arrependimentos No trabalho. e nos relacionamentos. eu sei. Sua mãe está ligando. Alô? Sofia. Você viu nossa filha? Sim, vi. Ela fez as pazes com o Eduardo. Sim, não se preocupe com isso. Sofia quer saber. Acabei de ver uma coisa. Que não deveria ter visto. Você acha que vou ter um terçol amanhã? Alô? Eu? Ela desligou. Pai, você é bom em lidar com a mamãe. Sou mesmo. Eu tremo quando a vejo. Deshan. Por que não aparece? É isso. Uma empresa bem grande. Mamãe já deve estar dormindo. Fala baixo. Mamãe. Como você usou meu computador sem minha permissão? Não, eu não usei. Eu verifiquei. O Eduardo não mentiu para você. Eles têm dinheiro. É verdade. Tá tudo bem. Mas eu vou dormir. Você até leu minhas mensagens do WeChat. Vou dormir. Não li. Vai dormir. Vamos. Sofia. Não fique brava. Vou pedir para ela não fazer mais isso. Bom dia. Bom dia.
Sofia, pode continuar trabalhando aqui? O Sr. Matos me deixou voltar. Que bom. Muito bem. Não se preocupe. Vamos. Pessoal, por favor, se preparem. Vamos ter uma reunião na sala de reunião em 15 minutos para discutir o plano da campanha 20 de maio. Você ainda está na empresa? Sim, estou. Tá bom. Então vem com a gente para a reunião. Tá. Dois comunicados. Primeiro, a punição da Sofia Souza está cancelada e ela continua no cargo atual. Mas o bônus por mérito do trimestre será descontado. Segundo, considerando que já é abril, estamos perto da temporada de casamentos. A campanha 20 de maio é crucial para Botticelli. E a primeira campanha da temporada. Senhor Matos, o departamento de marketing e vendas vai preparar o plano agora. Sem pressa. Dou uma semana para vocês. Todo mundo precisa fazer um plano e me entregar. Vou pedir a todos os setores do hotel para votar. Senhor Matos, por favor, esse assunto é tratado em reuniões fechadas do departamento de marketing. Acho desnecessário reunir todo mundo para assistir. Espero que a Botticelli veja mais talentos surgirem. Meu princípio é promover os melhores e dispensar os fracos. Senhor Souza, seus subordinados são fracos. Claro que não. No nosso departamento, Sofia Souza e Serena são ambas funcionárias excelentes. Ótimo. A vencedora ganha um bônus especial e 2 noites numa suíte executiva. Estou ansioso pelos planos de vocês. Vocês ouviram o que o Sr. Matos disse? É uma competição aberta. Pessoal, conto com vocês para manter a dignidade do departamento de marketing e vendas. E para estabilizar minha posição como líder de vocês. Aproveitem para se preparar. Dispensados. Senhoras, a dança de vocês está ótima. Obrigada, obrigada. Bebam água. E deem uma pausa. Certo. Senhora Oliveira, sua dança é ótima. Ótima, né? Fiquei maravilhada. Senhora Oliveira, preciso falar com você. Pode falar. Só tem uma dançarina principal para nossa apresentação na próxima semana. Eu sei. Decidimos que a senhora Santos seja a dançarina principal. Por quê? Eu coreografei essa dança e organizei os ensaios. Por que a colocaram como dançarina principal? Senhora Oliveira, não fique brava. Não nos entenda mal. Sinceramente, os figurinos da apresentação para este evento São patrocinados por o futuro genro da senhora Santos. São incrivelmente lindos. Só com esse detalhe, já superamos as outras comunidades. Somos uma equipe. Senhora Oliveira, Sei que você é magnânima. por favor, não leve a mal. Ele é só o futuro genro dela. Talvez nem se casem no futuro. Obrigada, senhora Oliveira. Senhora Santos, você dança tão bem. Muito obrigada. O prazer é meu. A família deles tem uma loja de roupas. Vocês terão descontos ao comprar lá depois. Claro, com certeza, vamos lá. Descansem. Nunca consigo abrir o leque. Sim. Olha. Cancan, quando tiver tempo,
Não foque tanto nos seus momentos. Embora o conteúdo dos momentos seja interessante, ficar sempre de cabeça baixa faz mal para a coluna cervical. Faz mal. Sra. Oliveira, o rapaz na foto que você postou nos seus momentos é o seu futuro genro? Você é muito observadora. Acabei de postar a foto. Eles estão perfeitos um para o outro. Eles combinam perfeitamente, né? Sim. O que ele faz? Ele é designer. Designer? A família dele gerencia uma empresa de design de interiores. Ele é ótimo! Bonito e de família rica. Você tem sorte. Sim, tenho sorte. Ontem li uma coisa num perfil oficial que me tocou. Dizia que o sucesso dos pais não é medido só pelas conquistas dos filhos. O que importa é ter filhos que, na velhice, possam te acompanhar e cuidar com dedicação. Eles podem nem se casar. Só estão namorando. E se terminarem? Sua filha se casa. Não fique bravo. Deixa eu ver as fotos do seu futuro genro. Vou mostrar. Sofia, por que você ainda não foi? Quase fui demitida, então tenho que trabalhar mais. Sofia, você é tão esforçada. A gente vai indo. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Mamãe. Sofia, o que você está fazendo? Vou fazer sopa de mocotó para você. Mamãe, tem que trabalhar até tarde hoje. Então, não posso voltar para jantar. Você está fazendo hora extra de novo. Não se sobrecarregue. Eu sei. Você já tem quase 30 anos. Está começando a perder colágeno no rosto. E vai ter ruga. Mamãe, estou trabalhando no plano de uma campanha importante. Meus chefes dão importância a isso. Chefe. Seus chefes são desumanos. Eles obrigam você a fazer hora extra. Está tarde. Você precisa se casar. Me escute. Sua prioridade agora é ter mais contato com o Eduardo. Sabe? Mamãe, ter suas próprias capacidades é mais seguro do que depender do seu marido. Você não consegue respeito Dos outros, se depender deles na vida. Eu também sei disso. E concordo com você. Mas o casamento é muito importante para uma moça. Sabe o quê? Quando você casar com o Eduardo, os pais dele vão pedir para você ter filhos, né? Então você precisa se manter saudável e não se sobrecarregue. Bem, mamãe, fui chamada pelo chefe. Não posso mais falar com você. Vou desligar agora. Amor! Já vou. Vem ajudar. Já vou. Não consigo enxergar direito. Eu pedi pra você comprar óculos de leitura, mas você não me ouviu. Agora se arrepende, né? Não uso óculos de leitura. Eles me deixam com cara de velha. Tire as cerdas. Tá. Querida, estou te esperando há 2h30. Ainda não terminou o trabalho? Passei a tarde inteira na fila para comprar isso para você. Experimenta. O que é? Cuidado para não derramar. Aqui está. Está gostoso. Sofia, a senhora Oliveira não vai mais me odiar, né? Eduardo, na verdade, minha mãe só espera que eu tenha uma vida boa. Então, por favor, não tenha preconceito contra ela. Ela é legal, na verdade. Não vou ter preconceito contra ela. Eu sei que, pra ser um bom namorado da Sofia Souza, preciso ser bom com a família dela. Mas você também é muito importante. De novo, estou recebendo uma ligação. Segura isso pra mim.
É minha mãe. Não faça barulho. Mamãe, É tão tarde. Por que você não? Volta pra casa. Já esquentei a sopa de mocotó várias vezes. Senhora Oliveira. Olá, senhora Oliveira. Eduardo, você está com a Sofia? Sofia. Não me contou isso. Senhora Oliveira. Posso ir jantar na sua casa neste fim de semana? Claro! Pode vir a qualquer hora. Você é sempre bem-vindo. É sério. Eduardo, de quais pratos você gosta? Me diz. Me diz o que você gosta. Mamãe? Bem, você... Já tô indo pra casa. A gente conversa quando eu chegar. Não, sem pressa. Fica tranquilo. Eu vou desligar. Tô aqui. Você quer mesmo ir? Você me disse pra levar isso a sério. Que presente? Devo comprar pra sua mãe? Que tal comprar uma bolsa pra ela? Minha mãe e minha irmã adoram comprar bolsas. Não precisa. Não precisa comprar um presente tão caro. Você pode comprar. Algo que mostre sua sinceridade. Amor. Jantar. Você me assustou. Jantar. Que jantar? Por que desligou a TV? Eduardo, vem aqui em casa para jantar amanhã. Eduardo vem jantar. E daí? O que a gente faz? Já sei. A gente precisa guardar essa bagunça nas gavetas pra casa ficar mais arrumada, certo? Certo? Precisamos guardar essa cama de armário, certo? Vai deixar a casa maior e mais limpa, né? Você me pede pra... Guardar a cama tão tarde da noite. Tô te falando. Quando o Aurélio voltar e ver que a cama sumiu amanhã, vai ficar bravo com certeza. Homens não são tão frágeis. E é sobre o casamento da irmã dele. Ele vai entender, já cresceu. Não importa. Estou te falando. O Eduardo ainda é o Eduardo. Mas agora está diferente. Nossa casa precisa estar apresentável, arrumada e limpa, sabe? Sofia, senta. Não posso sentar. Me diz logo o que quer falar. Bom, o Eduardo e a Sofia estão juntos há vários anos. Ele sabe muito bem das nossas condições. Você acha que a nossa casa velha vai virar uma mansão só arrumando? Você vai arrumar. Vai arrumar? Sim! Liga pro Aurélio e pede pra ele voltar cedo amanhã. Tá, já sei. Arruma logo isso. Rápido. Arruma. Cuidado. Nossa casa É igual um QR Code. Se não arrumar, a gente não sabe o que tem dentro. Souza, você tá brigando de novo? O que você tá fazendo? Vamos continuar arrumando.